Gênesis 1:26 é o momento em que Deus decide nos criar. Então, presta atenção. Você sabe o versículo, talvez não sabia que era Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Muito bem. Quando Deus decide fazer isso, é a ideia inicial da nossa criação. Ok. Alguém que decide fazer algo é alguém que decide se envolver com aquilo. Se eu falo assim, vou fazer algo, automaticamente eu estou me interessando e me envolvendo com aquilo. Aqui já tem algo muito importante para você e para você se valorizar. Veja, Deus ele cria todas as outras coisas a partir da sua palavra. Só que quando ele decide nos criar, ele decide se envolver com a nossa história. Então eu gosto de dizer o seguinte, que a plenitude da nossa criação estava no envolvimento em que Deus decidiu se envolver. Então preste atenção. Isso prova que Deus ele não se envolve apenas com o nosso espiritual, ele se envolve com a nossa, com totalmente a plenitude da nossa formação. Então veja, tanto a estrutura física ele nos entrega, tanto a estrutura emocional quanto a estrutura espiritual. Agora, o interessante é que eu quero te mostrar é que todos nós somos imagem e semelhança do Senhor, sim ou não, gente? Se a gente abrir a nossa câmera aqui, todos aqui são imagem e semelhança do Senhor. Mas a pergunta importante que eu quero fazer nessa introdução é o seguinte: se todos nós somos imagem e semelhança do Senhor, por que que aqui eu estou vendo várias pessoas totalmente diferentes uma da outra? Se todos nós viemos do mesmo lugar. Essa é a pergunta-chave que eu quero começar compartilhando coisas com você. Porque a própria Bíblia vai nos responder. João 4:24, esse versículo começa trazendo uma realidade para a gente. A primeira frase desse versículo, João 4:24, começa dizendo assim: Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se é em, é dentro. Se tiver a professora de português aqui, vai trazer. A conotação de em é dentro. Então, existe um lugar dentro de nós onde Deus espera a adoração. Agora, o legal, é importante você anotar isso, que a adoração, ela tem a ver com a palavra grega chamada proskineo. Proskineo, proskineo, que significa não tem nada a ver com música, apesar da música te levar à adoração. A adoração ela tem a ver com a palavra grega chamada se prostrar, se lançar, reconhecer, se prostrar diante de alguém que é maior, saber que existe alguém maior do que a gente nesse lugar. Isso é adoração, perceba que são ações. Então, existe um lugar dentro de nós, resumindo, em que Deus espera o nosso posicionamento de relacionamento. Entende? Mas a pergunta principal é por que que você não se parece com essa pessoa, apesar de tudo isso estar dentro de nós? A pergunta importante que responde essa é outra pergunta. Onde você se parece? Essa é a pergunta. E todos aqui vão dizer, no Espírito. Se Deus é Espírito e somos imagem e semelhança dele, nós nos parecemos com o Senhor onde? No Espírito. Logo, parece algo simples, mas isso direciona a nossa verdadeira identidade. Nós somos um Espírito, anota aí, se quiser declarar, declare aí. Somos um Espírito que tem uma alma e que habita em um corpo. Essa é a nossa formação, ok? E o que que isso tem a ver com a gente? Três reinos que estão batalhando dentro de nós por relacionamento. Então, isso tudo vai trazer muitas respostas para você. Três reinos que batalham por dentro de você. O corpo, ele quer relacionamento. A alma quer relacionamento. E o espírito também quer relacionamento. Agora, olha para mim e me responda isso. Deus é alguém importante para você? Se você com certeza vai responder para mim, se você parar para pensar um pouquinho, vai dizer: Deus é alguém importante? Claro que você vai dizer que sim. E aí eu te pergunto ainda mais: Deus é alguém mais importante da sua vida? Aí você vai dizer sim, ok. Só que psicologicamente falando, se você diz ou se você tem alguém como importante na sua vida, automaticamente você entrega duas coisas importantes. A primeira, tempo, e a segunda, prioridade. Lembra dos seus filhos. Seus filhos são importantes para você? Eu tenho certeza que ele tem parte do seu tempo
e ele tem parte das suas prioridades. Então, quando a gente julga e fala que alguém é importante para nós, a gente precisa analisar o nosso tempo e disponibilidade com ele, para a gente entender o nível de importância que essa pessoa tem. Entenderam isso? Porque falar que Deus é importante é uma coisa. Agora, se relacionar com ele ao ponto de torná-lo importante é que é a chave do que você precisa entender. Agora, como que a gente se relaciona com Deus no espírito? A partir de algo chamado princípios espirituais. Anote isso que é muito importante. Deus, ele muda o processo na vida de cada um aqui. Cada um que está aqui está vivendo um tipo de processo, certo? Está passando pela prova, dando glória a Deus. Muito bem. Mas você precisa entender que Deus, ele não vai abrir mão dos princípios espirituais na vida de cada um. Então ele muda os processos, mas ele não abre mão dos princípios espirituais. Entende? E não abrir mão dos princípios espirituais são práticas nossas do dia a dia. Por exemplo, esse devocional é um princípio espiritual que Deus não abre mão de você estar com ele. Responde para mim isso aqui que eu gosto de perguntar. Relacionamento se faz só no dia da Santa Ceia? Relacionamento se faz só, por exemplo, indo se relacionar com Deus uma vez por ano, uma vez por mês? Não se faz assim. Relacionamento é todos os dias. Os casais que estão aqui, imagina se você não se vissem, né? Se vocês se encontrassem uma vez por ano. Ia ficar difícil o casamento e o relacionamento. Porque relacionamento se faz todos os dias. Entende isso? E por que eu estou falando isso? Porque Deus, ele muda o processo na vida de cada um, mas ele não abre mão dos seus princípios. Que princípios? Devocionais, oração, jejum, leitura da palavra, declaração da palavra, entende? Intercessão, quebrantamento, arrependimento, adoração. São princípios espirituais que precisam estar na nossa vida todos os dias, ok? É importante você desenvolver isso todos os dias para que você tenha um relacionamento com o Senhor. Agora, você pode estar me dizendo aí, mas eu não tenho tempo, eu não consigo e tal. Eu gosto de dizer o seguinte: lembra do Espírito. Se você não está tendo tempo para construir uma linha de relacionamento nos princípios espirituais com Deus no Espírito, é sinal que você pode estar fazendo muita coisa que Ele não te pediu para fazer. Entende? Isso é muito importante você entender, porque Deus, ele quer que sejamos para ele, aliás, nós somos para ele muitas coisas importantes, seres importantes, filhos amados dele. Agora, a questão não é só ser cheio de Deus, a questão é ele poder também ter muito de nós, do nosso tempo, da nossa disponibilidade. Tudo isso se torna relacionamento. Amém, gente? Estão entendendo isso comigo? Muito bem. Agora eu quero ler a Bíblia com você e trazer algumas coisas importantes que talvez você não percebeu lendo esse texto. João, capítulo 14. João, capítulo 14, comigo aí. Eu vou ler esse texto com você e vou trazer um ponto muito importante para que você possa entender. Olha só. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo para você. Eu preciso ir preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu vou vos preparar um lugar e voltarei novamente e vos receberei para mim, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Fala de acesso aqui. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho e vós conheceis. Olha o versículo 5. Disse Tomé ao Senhor: nós não sabemos para onde vais, e como podemos conhecer esse caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas vezes você já não declarou esse versículo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí eu gosto muito de trazer um exemplo, que eu até uso no Moriá, que é o seguinte: eu estou vendo o Anderson aqui na minha telinha aqui, ó. Dá um glória aí, Anderson. Muito bem. Se eu disser assim para o Anderson, falar assim: Anderson, faz um favor para mim, vá até tal lugar e pegue algo e traga para mim. O que eu estou querendo dizer para ele? Que eu estou em um lugar, precisando de um recurso, e que ele vá
até esse lugar e pegue esse objeto e traga para mim. Agora, se eu disser para ele assim, Anderson, vem até aqui onde eu estou e pega esse objeto comigo, vem até aqui, o que eu estou querendo dizer? Que eu já estou onde eu preciso estar, com os recursos necessários nas minhas mãos, só está faltando quem chegar nesse lugar. O Anderson, sim ou não? Ok. Agora, o que eu estou querendo dizer nesse texto que a gente lê e declara tantas vezes? Existe uma verdade, um convite nesse texto que nós lemos. Jesus bate no peito e fala: vocês não sabem o caminho? Pois eu vou falar agora para vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem, não é vai, é vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: eu sempre estive dentro de você com os recursos necessários que você precisa. É você que ainda não aprendeu a acessar esse lugar. Eu estou te chamando, vem. Eu já estou com os recursos necessários, só falta você chegar nesse lugar. Então, eu estou como uma voz profética nessa manhã, declarando sobre a sua vida. O que você precisa já está dentro de você. Para de ficar procurando respostas do lado de fora, sendo que o Espírito Santo já está dentro de você. Você pode não estar usando, mas o Espírito Santo está aí dentro. Ele está dizendo nessa manhã: eu já estou em você com os recursos que você precisa. Só está faltando você ser atraído a esse lugar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é a direção mais clara para você. Agora vejam uma coisa importante. Jesus ele continua a linha de raciocínio aqui, no versículo 14, ele vai para o 15. E aí ele diz assim, ó, versículo 15, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Ok, sem mim nada podeis fazer. Olha o que ele está dizendo. Sabe aquela árvore que dá fruto? Pois é, eu sou a videira. Vocês são os ramos, vocês são minhas extensões, vocês estão conectados em mim. Se esse ramo não se conecta em mim, esse não dará muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. E aqui uma coisa muito importante que eu preciso mostrar para vocês é que Satanás sabe disso. E muita gente acha que Satanás aflige você por causa de você mesmo. Não, não. O problema de Satanás não está em você. Aliás, o problema de Satanás não é você. O problema de Satanás é o que você carrega. Além de talvez você não estar usando, Satanás sabe o potencial que está dentro de você. Você está entendendo isso? Olha para você ver, depois, anota aí, depois você lê. Confia em mim, eu vou declarar a palavra, depois a gente lê, porque por conta do tempo é mais rápido de você entender. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim, ó, o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem alguém que ama a palavra de Deus aí? Manda um coraçãozinho, reage aí de alguma forma a isso. Tem alguém que lê a palavra de Deus aqui? Manda os coraçãozinhos aí, muito bem. Agora tem alguém que principalmente vive a palavra de Deus? Aí sim, gente, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Se um dia você tiver a oportunidade de estar na estância, você vai perceber o quanto eu amo essa palavra, porque eu fui liberto por ela. Eu gosto de guardar tudo na mente, gosto de guardar no coração, e isso é o mais importante, porque a palavra de Deus não é um livro qualquer. O próprio Espírito está em nós, nos ensinando tudo, ele testifica em nós. Existem 3 níveis de acesso, não vou falar sobre isso hoje, numa outra oportunidade, mas 3 níveis de acesso de identidade que o filho pode acessar. O nível da palavra da afirmação, o nível da palavra da revelação e o nível da palavra da testificação. São 3 níveis que nós precisamos passar na palavra de Deus. Se você quer aprofundar nisso, depois a gente fala. Mas é importante você entender. O nível da afirmação é o nível do conhecimento, ok? Você recebeu, legal, ó. O menino foi lá, o rapaz foi lá, ministrou, legal. Bom. O nível da revelação é quando a verdade entra em você, ok? Entrou. Nossa, Deus falou comigo aqui poderoso. Ok. Só que existe o nível da testificação. A testificação é o nível de você testemunhar daquilo que você recebeu. Então passa a ser um estilo de vida na sua vida. Entende? E é isso que Satanás não quer que você entenda. Por quê? Porque tem gente, tem filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Dá uma glória a Deus aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Muito bem. Tem filho de Deus que aprendeu a acessar a presença de Deus. Só que o problema, guarda isso, que talvez seja a resposta que você precisa.
Viver de acessos, isso é, viver de movimentos. Ah, ali o negócio tá forte, vou lá. Ah, aqui também, vou aqui. É método, conferência, é isso. Tudo isso é importante, mas são acessos. Só que quem vive de acesso recebe alívio. Quem vive de permanência vive a cura na eternidade. Entendeu? Então, viver de acesso é viver de movimento. O Espírito Santo não é movimento. O Espírito Santo é convencimento. A gente não pode confundir a obra do Espírito Santo com o mover do Espírito Santo. Mover do Espírito Santo é movimento. Isso é lindo, maravilhoso. Só que a obra que o Espírito Santo veio fazer aqui na Terra chama-se convencimento. Ele é o único que convence você do pecado. Ele é o único que convence os seus familiares da resposta que você quer entregar, que é Jesus para eles. Ele é o único. Aí a minha pergunta é: como é que está seu nível de importância da palavra de Deus, o seu nível de acesso à resposta que o Espírito Santo tem para você? Onde está isso na Bíblia, gente? João, capítulo 16, versículos 7 e 8. É necessário que eu vá ao Pai, porque se eu não for, o outro consolador não virá. E quando ele vier, este movimentará, não, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mover do Espírito Santo não é apenas movimento. A obra do Espírito Santo é que é convencimento, entende? Isso é importante você entender. Mas baseado no que eu estava falando, Satanás não quer que você saiba disso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar te estagnar para que você não viva a permanência no Espírito. Ora, o próprio Jesus disse para nós: sem mim nada podeis fazer. Aí muita gente confunde, Daiane, Anderson, o seguinte: está perdido no reino de Deus. Tem gente que acha que está perdido no reino de Deus, ele está assim, ó, sentado, eu não sei o que eu faço. Ah, e tal. Não. Estar perdido no reino de Deus e viver uma vida sem o Espírito Santo é aquela sensação que parece ser anda em círculo, assim, ó. Você não sai do lugar. Você começa uma coisa, para no meio do caminho, começa uma outra coisa, para no meio do caminho, aí daqui a pouco você anda mais um pouquinho, aí você conhece aquela pessoa, e aí, tá fazendo o quê? Ah, tô rompendo isso aqui, legal, passa um ano, você procura, e aí? Não, já mudei, já tô em outra coisa. Aí daqui a pouco, sabe aquelas pessoas que têm a sensação, aqui não tem ninguém assim, graças a Deus, né? Assim, aquela pessoa que tem a sensação de que tem tudo, mas não tem nada, que tem um vazio dentro dela, assim. Pois é, tudo isso é a ausência do quê? Do permanecer no espírito. Tem uma resposta para isso, tanto psicológica quanto espiritual, para que você entenda isso. E é isso que Satanás quer de você. Por quê? Porque ele não quer matar você fisicamente. Olha aqui para mim. Vocês acham que Satanás vai perder o tempo dele só matando você fisicamente? Esse corpo que é corruptível? Claro que não, gente. O que ele quer de você é matar o que você carrega. Gente, presta atenção, essa é para você dar glória a Deus aí. Deus podia ter feito você de qualquer outra maneira, mas ele te fez de uma maneira especial, porque o que ele tinha de mais precioso, ele depositou dentro de você. Você pode não estar usando, mas está aí dentro. Depois você lê a oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, versículo 22. Esse versículo mudou a minha história. Lê aí, abre aí que você vai ver. Gênesis 17, 22. Diz assim: Jesus está orando pelos seus discípulos, está prestes a ser crucificado. E ele pega a sua oração e fala muitas coisas lá. Lê lá o 17, que é lindo. Ele fala: Pai, eu vos peço que não os tire do mundo, mas os guarde do mundo. Mas aí no 22, ele diz assim: Pai, a mesma glória, o mesmo poder que o Senhor colocou em mim, eu estou entregando para eles. Eu estou. Gente, olha isso, eu fico empolgado. Até acordei já. Eita glória. Aí... Mas veja, olha o que ele está dizendo. Pai, a glória que o Senhor deu a mim, eu estou entregando para eles. Vou ativar o modo pentecostal agora, Daiane. O que Deus está dizendo nesse momento é o seguinte: Pai, sabe, a mesma glória, o mesmo poder que me fez curar cegos aqui na terra, que me fez fazer coxo andar, que me fez fazer milagres e sinais e prodígios aqui, eu estou depositando neles a mesma natureza. Olha aí isso, gente. Você está entendendo o que você carrega? É isso que Satanás quer que você não saiba. Olha isso, que poderoso.
Por isso, Deus, o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Aí eu te pergunto, como é que está seu relacionamento com Deus? Quem é que está governando as suas decisões? Quem é que está direcionando você? Como é que você faz? Responde para mim, onde é que você vai ouvir a voz de Deus? Talvez você está aqui com muitos devocionais, ouvindo as experiências dos outros, ok? Está dizendo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Claro que você não vai ouvir a voz de Deus, você está procurando aquele que é espírito, sem nunca ter saído do nível do corpo, ou sem nunca ter subido do nível emocional. Claro que você não vai ouvir a Deus, Deus é espírito. Calma que eu vou te direcionar nisso, ok? Mas eu preciso te mostrar onde está o problema, as direções para a sua vida, as respostas que você precisa. Mas você está entendendo isso? Agora, veja isso. O papo de Satanás não é com você, é com o que você carrega. Agora, existem 3 tipos de morte. Como está gravando, depois você volta e assiste várias vezes. Então, eu vou falar rapidinho para entregar o máximo de conteúdo aqui para você. Então, vamos lá. 3 tipos de morte. Morte física, que é a separação da terra, que você conhece, todos nós, se Jesus não voltar, vamos passar por ela. Morte espiritual, que é a que eu estou falando, é a mais importante. É a separação da glória de Deus. E, infelizmente, eu preciso dar essa notícia. Dentro das igrejas, muitas pessoas que se dizem filhos estão assim, ó, lotados de morte espiritual. Vivem uma vida falando sobre Deus, mas não têm uma vida de relacionamento com Ele no Espírito. Morte espiritual. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Alguém que foi destituído significa que um dia foi constituído. Existe um lugar dentro de você, caminho, verdade e vida. Eu já estou dentro de você. Existe um lugar que Deus espera por você em relacionamento. A questão é, como é que você está levando a sua vida? Seu tempo e prioridade vão determinar isso, ok? Agora, morte física, morte espiritual e a morte eterna. O que é a morte eterna? É a separação da glória de Deus definitiva, é a junção das outras 2 mortes. Morreu sem Deus, selou o destino da alma. Que é isso que Satanás quer, entende? Agora, o importante é você entender o seguinte, o seu devocional aqui, como é que chama o devocional? Tem o nome devocional, Daiane? Abra o microfone, é isso que te digo, fala que eu te ouço. Mulheres do Reino. Mulheres do Reino, maravilha. E os homens do Glória a Deus aqui também, aleluia. Vai ser o povo do Glória a Deus e as mulheres do Reino aqui. Muito bem. Seu Mulheres do Reino vai começar daqui a pouco. Quando a Daiane falar assim, Deus abençoe vocês. Por quê? Porque aí vai ser o momento de vocês colocarem em prática tudo que vocês estão ouvindo, tudo que vocês estão vivendo. E vocês acham que Satanás está feliz com isso? De ver vocês levantando 6 horas da manhã para orar pelas suas famílias, orar pelos seus filhos, orar por você, pelo seu trabalho. Vocês acham que ele está feliz? Ele está lá lutando para separar você, entende? Agora, como é que isso acontece? Gente, isso aqui é muito importante, presta atenção. Não dá para entregar tudo aqui agora, mas eu preciso te entregar isso para você ter uma direção. Veja isso. Se você não está conseguindo ter relacionamento com Deus no Espírito, escreve para mim aí ou fala mesmo com o microfone desligado. O propósito de todo ser humano existente chama-se relacionamento com Deus. Então, presta atenção. Eu atendo pessoas e as perguntas mais clássicas que eu escuto é essa. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Daiane, me ajuda. Anderson, me ajuda a ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Ok. Guarda esse conceito que numa outra oportunidade a gente fala sobre ele. Espelho de si mesmo. Ok? Guarda esse conceito aí. Esse conceito vai te ajudar a entender a voz de Deus. Mas presta atenção. Eu preciso te mostrar algo. Ouvir a voz de Deus tem a ver com o seu propósito da sua existência. Relacionamento com Deus. Todo ser humano nasceu, e eu já estava respondendo agora, qual o propósito da sua existência? Pois numa live a gente está respondendo para você. Você não ter dúvida mais. Você nasceu para o relacionamento e intimidade com Deus. Fato. É isso. Esse é o seu propósito. Agora, se você está praticando ou não, aí já é com você. Como que você pratica isso? Princípios espirituais que eu citei, depois você volta e ouve, ok? Agora presta atenção nisso aqui. Relacionamento com Deus. Bruno, e os meus sonhos? E os meus projetos? E as coisas que eu tenho para fazer? E os meus filhos? E a minha empresa? Tudo isso é consequência de uma vida de obediência
fidelidade e intimidade com Deus a partir do que você ouve dele. Você está entendendo isso? Vai fazer todo sentido. Agora vamos lá. Isso aqui é uma das coisas mais sérias que eu vou dizer. Espírito, se você não está conseguindo ter tempo para se relacionar, se você não está conseguindo praticar isso que eu estou falando, perceba, você não vai parar de se relacionar. Ah, por quê? Porque você nasceu para isso. Responde para mim, essa é fácil, hein? Se todo ser humano nasceu para o relacionamento, o que você mais vai fazer no dia a dia? Relacionamento. Claro, vai se relacionar. Só que aí que tá. Se você não consegue fazer isso no espírito, você não vai parar. E aí você vai se relacionar no corpo, vai se relacionar emocionalmente. E aí é que vem o problema. Se você não tem o governo do espírito na sua vida, nos relacionamentos, possivelmente alguma coisa emocional vai tomar o lugar do espírito, ou alguma coisa carnal vai tomar o lugar do espírito e provavelmente vai te levar à autodestruição. Pode ser o que você esteja vivendo agora. Entendeu? Então, algo carnal ou algo emocional vai tomar o lugar de Deus na sua vida, imperceptivelmente, no seu inconsciente. Entende? Agora veja isso. Aí é que tá as questões. No corpo você se relaciona. Escreve isso que é muito importante. Com o corpo eu me relaciono com as coisas. Segurar essa Bíblia é por causa do meu corpo. Segurar esse celular, tá aqui na minha frente, estarmos aqui hoje, é por causa do acesso do corpo. Tá entendendo? O corpo, eu me relaciono com coisas, ok? Com a alma, eu também me relaciono. Gente, isso aqui é poderoso. Quais são as funções? Nunca falei isso tão rápido na minha vida. Quais são as funções da alma? Quem sabia que tem alma? Você sabia que tem alma aí? Glória a Deus, você tem alma aí dentro. Muito bem. Funções da alma: minha mente, minhas vontades, minhas emoções. Escreve aí, ó, minha mente, minhas vontades, minhas emoções. Ok? Funções principais da alma. Agora responde para mim, que eu gosto dessa parte, é legal. Veja isso. Com o corpo, eu me relaciono com coisas. Com a alma, eu me relaciono com pessoas, ok? Alma, tudo que é mente, vontade e emoções está na alma. Seu casamento tem a ver com um relacionamento na alma. As pessoas que estão aqui, ó, vão se conhecendo, ok? Se relacionam. Tudo isso é importante. Você já viu, ó, a mulherada de retiro? Imagina que a Daiane faz um retiro top aí, fala, vamos fazer presencial, aquela coisa toda. Aí chega lá, nas primeiras horas é assim, né? Bom dia, paz, tudo certo. Passa 40 minutos. Amiga, vem cá, amiga, como é que você tá? Onde você mora? Nossa, é de Deus demais eu me conectar com você, não é? Por quê? Porque com a alma eu me relaciono com pessoas, é normal isso. Agora guarda isso, funções da alma, minha mente, minhas vontades, minhas emoções, sim ou não? Ok? Perfeito. Agora veja isso. Quem já ouviu a expressão que tem que ganhar almas? Quem já ouviu? Já ouviram essa expressão? Tem que ganhar almas, né? Muito bem. Você já ouviu seu pastor pregar sobre isso? Legal. E quem está ganhando alma aqui? Quem é crente? Aleluia. Dá glória aí. Meu Deus. A Daiane e o Anderson estão ganhando alma aqui. Aleluia. Muito bem. Ok, mas me responde uma coisa. João capítulo 3, gente, tudo é Bíblia. Eu amo a Bíblia, é 100% Bíblia. João capítulo 3 vai narrar a história de um homem chamado, um diálogo entre Jesus e um homem, um doutor da lei, chamado isso mesmo, oferecimento escola bíblica, aleluia, devocional, mulheres do reino, eita glória, chamado Nicodemos. Muito bem, olha para mim, espero que você tenha lido em João 3 e não só assistido, hein? Eita glória. Muito bem, mas vamos lá. João 3, Jesus vai conversar com ele, vamos lá, ganhar almas. E Jesus fala com ele assim: só te falta uma coisa, nascer de novo da água e do Espírito. Muito bem, da água e do Espírito. Legal. Então, um novo nascimento acontece onde? No batismo, na água e no Espírito. Então, por que tem que ganhar almas? Se o novo nascimento é no Espírito. Eita, buguei sua cabeça agora. Bruno, não faz isso. Meu pastor pregou a vida inteira sobre ganhar almas. Não faz comigo, Bruno. 20 anos escutando isso, ganhando almas. Como assim? Gente, aqui tem uma verdade muito poderosa. E calma, tá gravando, então não faça cortes agora, nesse momento. Tem que ganhar alma sim, gente. É importante você entender isso. Tem que ganhar alma sim, mas você nunca entendeu por que tem que ganhar alma. Pois essa é a resposta que você precisa agora. Por quê?
Enquanto você não ganha a sua mente, suas vontades, suas emoções, enquanto você não aprende a ganhar, a governar sua própria mente, suas próprias vontades, suas próprias emoções, você não acessa e vive o novo nascimento no espírito. Tá entendendo isso? Então, por isso que talvez você não rompeu ainda. Você quer e não rompe porque está governado pelo emocional. Está travado. Então, ó, com o corpo, eu me relaciono com coisas. Com a alma, eu me relaciono com pessoas. Agora, abre um sorriso e fala comigo. Mas eu, no espírito, 6 horas da manhã, nas mulheres do reino, que eu me relaciono com Deus. Tá entendendo? Então, existe um lugar. Agora, deixa eu resumir, que não dá tempo da gente falar tudo aqui, mas deixa eu resumir para você. A questão é que, onde Deus fala dentro de você? Fala comigo, no Espírito. Onde tem direção clara para a sua vida? No Espírito. Onde tem resposta para a sua vida e relacionamento com Deus? No Espírito. Só que aí é que você precisa entender, e eu vou falar o ápice aqui do que eu preciso te mostrar aqui agora. Presta atenção. O corpo, ele odeia as coisas do espírito. Isso é muito importante você entender. Isso foi um destravar na minha vida. O corpo odeia as coisas do espírito, ok? Aí você fala assim, ah, Bruno, tá, mas Deus está em todos os lugares. Sim, mas dentro de você existe um lugar onde ele está para relacionamento. Então Deus é onipresente? Claro que ele é. Mas no seu corpo não tem Deus. No reino do corpo não é o lugar de Deus. E você está querendo resposta no seu corpo. Ah, Bruno, mas como assim Deus está em todos os lugares? Dentro de você, não. O corpo é reino de influência de pecado. É reino da carne. Ok? Então presta atenção. No nível do corpo não tem Deus. Aí, o interessante é você perceber isso. Quem é que fica ao derredor, rugindo como se fosse um leão? A Bíblia diz, o próprio diabo, Satanás. Por que ele fica ao derredor? Você já parou para pensar nisso? É porque a Bíblia diz que ao redor quem é que está? Os anjos. Agora responde para mim, por que Satanás entra então? É porque você, com as suas escolhas e atitudes erradas, abre a porta e fala, pode entrar. Você está entendendo isso? Então, ali no nível do corpo, é o lugar onde tem influências carnais. E o corpo odeia as coisas do espírito. Você quer ver uma coisa? Terminou aqui. Você está todo empolgado com essa palavra. Aí você vai falar: a partir de agora, eu vou orar mais, vou buscar o Senhor, e aquele manto todo, aleluia, glória a Deus, e aquela coisa, beleza. Passa o dia, você trabalha o dia inteiro, corre para lá e para cá, aquela coisa toda. Quando chega a noite, você fala assim: corpo, agora é o momento do meu devocional, eu vou orar. Eu vou orar. Quantas pessoas poderiam estar aqui e não tiveram porque passaram direto, não acordaram? Entendeu? Então, aí você chega de noite, você fala, agora eu vou orar. Aí você olha para o seu corpo e fala assim, corpo, eu vou só tomar um banho, vou jantar, tudo certo, e eu vou orar. Aí o corpo olha para você assim, igual eu tô olhando, e fala assim, ó, beleza. Aí o que vai acontecer? Daqui a pouco você tá assim, ó, Deus, eu te abençoo, em meu nome, que as multidões de anjos estejam à sua volta. Já dormiu há muito tempo, entendeu? Porque o corpo odeia tudo que é do espírito. Você está entendendo? Imagina a luta, às vezes, para você se levantar, para você ter um tempo com Deus. Então, corpo odeia, tudo que é corpo é odiado. Então, ele odeia o espírito. Desculpa, guarda devidas proporções da frase que eu disse, como está gravando. Tudo que é corpo odeia as coisas do espírito, entende? Ok? Então, entenda isso. O que você tem que fazer com o seu corpo? 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que quando eu me apresentar ao evangelho, eu não venha a ser desqualificado. Com o corpo, fala comigo, resumindo o que eu falei. Escreve aí, com o corpo eu não negocio. Essa frase ficou guardada, né, Daiane? Com o corpo eu não negocio. Ok? Então você vai lembrar de mim toda vez que você declarar isso. Com o corpo eu não negocio. Aí entra uma parte muito importante. Isso aqui é assunto de mentoria, viu, Daiane? Olha aí, eita glória, presta atenção. Tem gente que faz jejum. Quem faz jejum aqui? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eu vou te ensinar um poderoso do jejum agora para você acabar com o seu corpo. Seguinte, qual que é a prioridade? Responde para você aí, qual que é a prioridade do jejum? Quando você faz um jejum, estou fazendo um jejum, aleluia e tal. Possivelmente muita gente aqui respondeu assim, ó, matar a carne.
Isso é, enfraquecer a carne, sim ou não? E se eu te disser que essa não é a prioridade do jejum? É importante? É. Mas a prioridade do jejum não é essa. Por quê? Porque tem gente que mata a carne, mas se esquece de fortalecer o espírito. Adianta alguma coisa? Você não está fazendo jejum, você está fazendo dieta. Entendeu? O mais importante do jejum espiritual é o quê? Fortalecer o espírito. Aí eu te pergunto, quanto de palavra tem nesse jejum seu? Aí, Daiane, eu vou te dizer como eu faço o jejum, é um direcionamento para você. Imagine, Daiane, eu preciso só que você abra o microfone aí, para você me responder uma coisa. Você me ajuda? Vamos lá. Imagine, Daiane, que você vai fazer um jejum, ok? Aí você vai fazer um jejum de meia-noite a meio-dia. Legal. Muito bem. Aí você acorda. Quanto tempo você gasta para tomar um café de manhã, Daiane? Por minutos? Quantos minutos? Uns 30 minutos. 30 minutos. Legal. Beleza, pode fechar. Então, olha só. A Daiane diz que gasta 30 minutos para tomar café. Aí tem gente que fala assim, ó, eu tô de jejum. Aí vai, levanta, de manhã, ok. Faz a correria do dia a dia, aquela coisa toda, isso e aquilo, pá. Tem que tomar café? Não, eu tô de jejum. E continua na correria. E vai, faz aquilo, faz isso e aquilo. Ok, beleza, terminou a correria. Tô de jejum. Legal. Não, você fez foi dieta. Por quê? Você não teria que se assentar 30 minutos para tomar um café? Então, o mais importante não é matar a carne. Se você já teria que sentar 30 minutos para tomar um café, carnalmente se satisfazendo, por que você não usa esses 30 minutos para ler a Bíblia, para fazer um devocional, já que você gastaria ele no jejum? Entende? Ah, eu estou fazendo um jejum, não vou tomar café da tarde, gasto 15 minutos, que seja 10 minutos. Mas se você está em jejum, já gastaria se você não tivesse em jejum, use isso para fortalecer o seu espírito. Isso é o mais importante. Com o corpo eu não negocio, ok? Agora vamos lá. Com a alma agora. Eita, Glória, agora que é o negócio. Aqui que é o papo. Eu vou falar em 5 minutos isso aqui. O que você tem que fazer com o corpo, então? Com o corpo eu não negocio, 1 Coríntios 9:27. Aí o que você não sabe, eu tenho uma máxima comigo, eu gosto de perguntar se o povo do Glória a Deus está vivo aí, né? Então eu gosto do Glória a Deus. Por quê? Porque mesmo que você não esteja sentindo Deus no corpo, ok? Mesmo que você não esteja sentindo Deus no corpo, você não para de glorificar Ele. Você está ouvindo louvor, aquela coisa. Talvez não faça sentido para você. Claro, Deus é espírito. Você está no nível do corpo, você não vai ouvir Deus mesmo. É normal. Eu não consigo ouvir Deus. Claro que você está no nível da carne. A carne não dá. Ó, Romanos 8:6. A inclinação da carne é morte. A inclinação do espírito é vida e paz. Ok? Beleza? Então veja isso. Olha, entenda isso. O corpo eu não negocio. Com a alma, agora o papo é diferente. Porque você começa, ó, vou até fazer um exemplo aqui para você. Imagina que você está aqui. Aí você começa. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você não está percebendo, mas você está rompendo. Você está caminhando, está rompendo, está chegando mais perto. Está rompendo mais perto do espírito. Só que quando chega na alma, é que o papo fica diferente. Porque a alma, enquanto o corpo odeia as coisas do espírito, a alma te bloqueia de acessar o espírito. Você percebeu isso? Que eu estou falando sobre o processo do caminho, verdade e vida? A alma te bloqueia de acessar o espírito. Como assim, Bruno? Me explica isso. Mente, vontade e emoções. Entende? E o que você tem que fazer com a sua alma? Vai lá, vou te dar um exemplo. Imagina que você está orando. Glória a Deus, aleluia. Ó, nós estamos no devocional aqui. Aleluia, você está rompendo. Você não está sentindo Deus, você está no nível da carne, mas você está avançando. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Deus está direcionando. Aí você está avançando. Quando você chega no nível da alma, a alma começa. Aí dá fome, as crianças choram, o telefone toca, aí aquela coisa toda. Aí o que você faz? Para e fala assim: Deus, só um minutinho, eu vou voltar. Vai lá. Aí resolve um monte de coisa que você precisa resolver. Quando você volta nesse processo que você volta na alma? Não, você vai voltar lá atrás do corpo de novo. Você está entendendo por que parece que a sua vida está andando em círculos? Na verdade, Deus sempre esteve no mesmo lugar, lá no Espírito, esperando você. A sua falta de constância e permanência que te atrapalha de viver isso aqui, ó. Tá entendendo? Então é prioridade, é romper nisso, ok? E a alma, ela bloqueia você de acessar o Espírito. O que você tem que fazer com a alma? Se você não entendeu nada que eu falei até agora, entende isso aqui, porque isso aqui é palavra, é poderoso demais. Se a alma bloqueia você de acessar o espírito, você precisa dar um jeito nela.
E quando eu falo de alma, eu falo de mente, vontade e emoções. Agora entenda isso. Fala comigo aí. Com a alma, eu ordeno. Eita glória! Essa parte eu gosto. Foi onde eu fui curado. Com a alma, eu ordeno. Qual base? Salmos 42. Davi está num desafio ali, um conflito, conversando com a sua alma. Senhor, a minha alma tem sede de ti. Quando eu me lembro dos feitos que o Senhor fez no passado, o tempo em que eu louvava e caminhava com o Senhor. Mas me perguntam hoje onde está Deus. Davi está num conflito ali. Eu não consigo ver esse texto de outra maneira que o Davi está triste, chateado. Só que quando chega no versículo 5, ele dá uma pausa e fala: "Ó, parou? Por que você está batendo, minha alma? Pode parar agora. Eu ainda espero em Deus, porque eu ainda o louvarei." Do nada. Tanto que no 11 do capítulo 42, ele repete a mesma coisa. Ele está num conflito ali. Por quê? Com a alma eu ordeno. É ordenar a palavra de Deus ali, ordenar. Você tem que ordenar a sua alma, porque se você vive do passado, hoje não dá tempo de falar do inconsciente, mas se você é governado pelo emocional, sabe quem vai decidir por você? O seu inconsciente. Ele vai buscar lá atrás no passado experiências de abandono, experiências de medo, experiências de traição, para determinar decisões aqui no seu presente. É por isso que você está travado. Entende? O que você tem que fazer? Arrancar da sua alma e viver de fato o que está no espírito. O mundo te ensinou, quanto mais independência, mais maturidade você tem. Só que quando a gente fala do reino de Deus e fala de palavra, é totalmente o contrário. A palavra de Deus te ensina. Quanto mais maturidade você tem, mais dependência da palavra você acessa. Só que para isso você precisa romper o reino emocional, seus medos, tudo isso, entende? Agora eu vou te perguntar de forma prática aqui. É o que eu faço todos os dias. Eu vou perguntar porque eu tenho essa máxima, vai ficar gravado para você refletir. Corta essa parte aí, manda para todo mundo. Seguinte, se acabar o papel nas gráficas de impressão, se acabar o digital e a internet, quanto de Bíblia vai sobrar dentro de você? Essa é a reflexão. Por quê? O que vale mais? Me responde. O que sai da sua boca ou o que sai da boca de Deus? Eu só falo agora depois que você respondeu. Quero ver todo mundo respondendo isso. O que vale mais? O que sai da sua boca ou o que sai da boca de Deus? Que sai da Responde boca aí, de Deus. vai. Da boca de Deus, digita aí, isso. O que sai da boca de Deus, não é? Então vou te perguntar de novo. E quanto da boca de Deus, da palavra, tem dentro de você? E aí? Quando a ansiedade vem, qual é a palavra que você tem? Quando o medo vem, qual a palavra você tem? Quando a dúvida vem, qual a palavra você tem? Com a alma eu ordeno. Qual é a ordem correta? Entenda isso. O espírito dá ordem, a alma entende e o seu corpo externo que está mais forte dentro de você. Tá entendendo? Então, ó, o espírito da ordem, a alma não foi feita para governar. E tá cheio de gente sendo governado pelo emocional. E aí ela sempre vai buscar o caminho mais fácil. E viver o reino de Deus nem sempre é o caminho mais fácil. Se arrepender não é fácil. Perdoar não é fácil. Se posicionar não é fácil. Você está entendendo isso? Entende? Então, quanto de palavra tem aqui? Aí eu te direciono a isso. Ok? Vou terminar falando da oração mais eficaz. Eita glória, Heresias 4:7. Mentira. A oração mais eficaz que existe agora, eu vou te ensinar. Imagina o seguinte, eu vou te dar um exemplo agora, eu estou tentando te mostrar o máximo que eu posso da alma aqui para você entender. Com a alma eu ordeno, tá? Em você, entende? Então vamos lá, ordene. Encha o seu coração e a sua mente da palavra, tem que ter confronto. A ansiedade vem, 1 Pedro 5:7. Aí você vai declarar assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Não, não, gente. É primeira pessoa. Eu, Bruno, tá ouvindo mente, tá ouvindo alma, eu tô ordenando. Eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Quantas palavras tem aí dentro? Entende? Quando você se sentir culpado, Romanos 8:1, já não há mais condenação para o Bruno, que está em Cristo. Estou me sentindo derrotado, Romanos 8:37, em todas essas coisas, eu, Bruno, sou mais do que vencedor, estou com crise de identidade, João 1:12, a todos aqueles que receberam foi-lhes dado o poder, a saber o nome de Jesus, foram feitos filhos de Deus, inclusive a mim, Bruno. Entendeu, gente? Use a palavra de maneira intencional. Escreve essa palavra aí, intencional. A Bíblia é o único livro que o autor está dentro de você o tempo inteiro te ensinando. Você pode ler o mesmo versículo 10 vezes, vai ser 10 experiências novas que você vai ter. Tá entendendo? Então, presta atenção nisso aqui. Exemplo agora.
Imagine, Daiane, vou pegar a Daiane que está aqui do meu lado, aqui no videozinho. Daiane, imagine o seguinte, que eu chego para você amanhã, eu chego para você terminando aqui e falo assim, Daiane, amanhã, a oração é eficaz agora, hein? Presta atenção, é chave isso aqui. Daiane, amanhã eu vou encontrar com você e com o Anderson e vou dar um presente para vocês. Vou dar um livro. Eita, glória. Amanhã, 8, 9 horas. Ah, já tá aí. Eita, glória. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Vamos lá. Eu vou falar, Daiane, eu falo, amanhã eu vou te dar mais um livro, então. Ok? 9 horas da manhã. Pega isso aqui. Ok. Chega amanhã, 9 horas da manhã, cadê o Bruno? Não apareceu. E aí, o que a Daiane faz? Me liga. Bruno, cadê você? A gente marcou. Eu falo assim, ô Daiane, deu ruim, não vou conseguir chegar, tá ruim aqui, deu errado, tal. Aí o que a Daiane fala? Bruno, mas foi você quem falou que ia me dar. Foi você quem marcou. Foi você. No mínimo, o que mexeria? Comigo. Falou, não, realmente eu falei isso, eu tenho que dar um jeito, ok? A oração eficaz que eu brinco com você é aquela que você declara, não que sai da sua boca, é aquela que você declara o que Deus prometeu, o que ele falou na palavra dele. Quando você ora declarando a palavra, você está acessando o que Deus já prometeu, o que Deus já falou. Você vai mexer com ele, ele vai falar, realmente eu falei isso. Não é da sua cabeça, é do Espírito, tá entendendo isso? Uma coisa é você levantar 3 horas da manhã com crise de ansiedade, eu que o diga, acorda esse horário e tá assim, Deus, tira essa ansiedade de mim. Isso é uma coisa, Deus pode ouvir, claro. Mas a outra coisa é você declarar a palavra, Senhor, eu tomo posse da palavra que diz em 1 Pedro 5,7. Senhor, nesse momento eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Olha que nível diferente de acesso. Você está entendendo? Com a alma você ordena. Eu vou terminar aqui, fala comigo, vai. Com o corpo eu não negocio, com a alma eu ordeno, abre um sorriso e fala, do espírito eu dependo. Esse eu quero declarar com você. Abra a sua Bíblia para a gente selar o que eu estou tentando te mostrar, porque está tudo na Bíblia. Palavra, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Se você não entendeu o que eu falei, entenda, esse versículo resume tudo que eu estou falando aqui. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de quê, gente? Lê pelo amor de Deus isso aí. Ela penetra ao ponto de dividir o quê? De quê? Alma e espírito. Quem é capaz de fazer isso? A palavra. A palavra de Deus, ela é a única capaz de quê? De dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu declaro no nome de Jesus sobre a sua vida, aonde a palavra de Deus entrar, o emocional vai ser colocado no lugar, a dúvida vai embora, o medo vai embora, a insegurança vai embora, a ansiedade vai embora. Em nome de Jesus, se encha da palavra de Deus. Será que se houver perseguição e todos os filhos de Deus se juntarem, a gente consegue reescrever a Bíblia com tudo que está aqui dentro? Essa é a minha preocupação. Por isso eu tenho um método, eu gosto de decorar versículos para praticar no dia a dia. Tá entendendo, gente? Ficou claro isso? Então fala assim, ó, com o corpo eu não negocio, com a alma eu ordeno, agora abre um sorriso, do espírito eu dependo. Eita glória! Muito bem, então eu vou parar aqui agora. Daiane, eu só vou passar, se alguém quiser mais informação, acho que você vai falar aí, né? Já está até com o livro na mão, né? Muito bem, eu vou deixar você falar. Pode falar do seu livro. Ah, maravilha. Comente um pouquinho como foi. Você fala que no tempo de IA, mas você mesmo que escreveu. Eu gosto de dizer isso. Gente, foram 5 anos para escrever isso aqui, mas cada palavra, cada vírgula, cada ponto, cada erro que está aqui, ó, não é erro não, você ajuda Jesus. Fui eu que escrevi. Eu gosto de brincar o seguinte, não foi IA, foi eu escrevi. Cada palavra que está aqui, eu fico feliz de ter gerado esse livro, e tudo que eu estou falando está aqui, ó, com o corpo eu não negocio, com a alma eu ordeno, do espírito eu dependo. Então, esse livro, na verdade, é uma mentoria que eu já tinha, e a gente canalizou e trouxe tudo para atingir mais pessoas dentro de um livro. Então, esse livro não é qualquer livro, e ele tem muitas metodologias aqui dentro, para cada atividade, cada capítulo tem um exercício. Então, a Daiane já tem ele aí, ela pode ver que tem várias coisas aqui.
tudo que tinha que fazer para você ler. Até quem não gosta de ler vai ler rápido, porque tem desenho, tem um monte de coisa, tem diagramação. Então, rapidinho você está na página 80, aí você fala, nossa, li tudo, nossa, agora eu vou empolgar. E aí você lê o livro todo, tem exercício, desenho, tudo que tinha que fazer está aqui para você acessar esse livro, ok? Como é que você consegue esse livro? O lugar mais indicado para você acessar é no meu Instagram. Então, @Pastor Bruno Campos. Então, não é PR, tá? É pastor mesmo. @Pastor Bruno Campos. Aí lá tem um link do Mercado Livre, do Emocional Espiritual, o nome do livro, ok? Do Emocional Espiritual, tá lá. Tem o link da loja, Bruno Campos, e tem o link do Mercado Livre. Então, quem consegue frete grátis, aí você pode acessar. Obrigado. O povo já até pôs aqui. Tá demais, o povo do Glória a Deus aqui. Então, se você quiser acessar o livro, tá lá. E a Daiane me permitiu estar aqui, e assim, aprove a Deus, ela nem sabia disso, e estar aqui compartilhando isso com você, porque a gente está estudando esse livro juntos. Então, eu tenho uma turma também, parecida com essa de vocês aqui, que a gente está lendo e estudando esse livro junto. A gente está no capítulo 2 já. Eu estou abrindo o livro, gente, e lendo o livro com você. Eu falo, gente, aqui eu quis dizer isso, isso e isso, e o que eu fiz hoje com você aqui, ensinando. O que eu falei aqui é parte do capítulo 4 ou 5, acho que uns 20% do capítulo 4 e 5 do livro, e está aqui também algumas coisas novas que eu entreguei. Então, se você quer fazer parte dessa turma também, a Daiane permitiu falar, ela está correndo. A gente tem um grupo, no link do WhatsApp, tem um grupo que está aberto ainda lá, se eu não me engano, é Jornada do Destravar Espiritual. Você entra nesse grupo e a gente manda o link lá. Você entra nesse link, ok? Aí nesse link tem lá, você faz a sua inscrição, além de você ler o livro comigo, além de você ler todo o livro junto comigo, todos os módulos do livro, você vai ganhar tudo que eu tenho gravado, tá lá também, tá tudo lá, o que eu tenho já gravado desde 2013, que eu tô nessa empreitada, tá lá um curso maravilhoso do Emocional Espiritual, foi gravado antes do livro, então o manto tá todo lá, além do curso que a gente está fazendo agora, que é o Destravar Emocional, são 10 travar, são 10 aulas poderosas, destravar você espiritualmente, são assim, práticas, né, da mentoria, e como muita gente não consegue fazer mentoria individual, aí faz em grupo, então tá lá também os exercícios que a gente está postando essa semana. Então tem um monte de coisa lá, gente, até coisa que eu esqueci aqui. Então, eu não falei tudo isso, vocês achando que eu tô falando só para vocês comprarem um livro, né, Daiane? Claro que não, não é? Não é para vocês comprarem um livro, é para vocês comprar 2, 3, abençoar alguém, evangelizar, mandar para alguém de presente, o Dia dos Namorados está aí, não dá chocolate não, que chocolate engorda, dá o livro que edifica, é isso que te digo, aleluia. Brincadeira, mas brincadeiras à parte, se você fez sentido tudo que você falou aqui, espero que eu tenha te ajudado nesse tempo, que você continue rompendo para a glória de Deus. Deixa eu orar para o pessoal, ok? E Daiane, eu preciso só encerrar, que eu tenho que levar a minha menina para a escola ainda, então eu vou orar com vocês aqui, ok? E aí vou passar para você, e eu quero muito agradecer, tá? Por essa confiança aí, e fico na expectativa do povo do Glória a Deus se reunir para a gente dar muito glória juntos aí, em algum lugar aí, no nome de Jesus. A gente ia marcar, né? Acabou Isso. que não deu certo as agendas, né? A agenda do pastor Bruno, ele não teve como, mas eu já disse para ele que no segundo semestre ele vai estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Vai ser uma alegria. Para ele estar aqui com a gente. E, pastor, qualquer coisa também pediram aqui para vender no dia do DNA o livro. Eu não sei como poderia a gente trazer, né? Me chama, a gente vê para mandar. Eu não sei como que a gente faz para mandar, né? Eu vou lhe Mas chamar, seria legal. Seria tá? legal também, tá? Não sei se dá tempo de chegar, mas a gente tenta fazer esse trâmite. Me chama aqui, a gente conversa ao longo do dia, tá? Fechou? Tá bom. Beleza? Ok, então. Mas aí entra lá no Instagram que dá tudo certo também, que o pessoal pode acessar lá, ok? Beleza? Deixa eu orar por vocês aqui, então. Muito obrigado, viu, Anderson? Obrigado, Daiane, pelo carinho, por essa confiança de estar aqui compartilhando com esse povo tão lindo aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Eu tentei ser o mais prático possível aqui de trazer essa realidade para vocês. E espero que vocês saiam daqui amando mais a palavra de Deus, né? Vamos orar. Pai, nós glorificamos ao Senhor, te louvamos por esse tempo de ensinamento, de direção. Eu agradeço ao Senhor por toda a revelação que o Senhor trouxe da palavra, que o Senhor possa abençoar e direcionar a vida da Daiane, do Anderson, todos que estão aqui, cada família representada aqui, que a mão do Senhor esteja guardando a vida deles. E no nome de Jesus, que eles possam a cada dia acessar mais a sua palavra e romper para a glória de Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos que eles tenham um dia abençoados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, viu, gente? Obrigado pelo carinho.
Eu vou saindo aqui, tá bom, Dani? Depois eu te mando o link, aí você manda para eles, tá bom? Que você Me deve ter manda acesso a eles, tá bom? todos. Beijo no Amém. coração. Tchau. Um Continue seguindo com o povo do Glória a Deus, viu? Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, pastor. Nada. Meninas e meninos, um beijo, fiquem com Deus. Espero que hoje vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse destravar, sobre os bloqueios, porque muita coisa da nossa vida ainda está bloqueada, porque a gente fica andando em círculo, continuar, e eu creio que em nome de Jesus nós vamos testemunhar o que a palavra de Deus e andar no Espírito, permanecer é capaz de transformar em nossa vida. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo!